No dia 24 de fevereiro, às 5h30 da manhã, no horário local, o presidente Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial russa no território ucraniano. Quando ele avisou, dezenas de helicópteros Mi-8 já estavam entrando no espaço aéreo ucraniano. Os veículos levavam mais de uma centena de soldados russos. Acompanhando os helicópteros de transporte com soldados especializados em assaltos aéreos, foram enviados helicópteros de ataque Ka-52. Toda essa força saiu de uma base em Belarus, a 250 quilômetros dali. Quando Putin anunciou a operação, as aeronaves já estavam voando há meia hora. A Rússia estava com o desejo de atingir vários pontos estratégicos. As aeronaves queriam atacar locais com potencial de serem bons defensores de ataques aéreos. Com isso, muitos radares aéreos defensivos precisaram ser destruídos. A Rússia, mesmo debaixo de forte ataque de mísseis e eletrônicos, alcança uma relativa vitória. Consegue destruir boa parte da defesa antiaérea ucraniana. Entretanto, um grande ataque aéreo como esse vem com vários riscos. Para começar, algumas armas ucranianas poderiam destruir todas as aeronaves russas com apenas um ataque. Para evitar isso, os helicópteros invadem voando rápido e baixo, perto da copa das árvores. O resultado foi a Força Aérea Transportada chegar na Ucrânia e, caso conseguisse seu objetivo, a guerra poderia acabar em menos de uma semana. Objetivo esse que era o aeroporto Hostomel. Caso fosse dominado, o local permitiria facilmente a chegada de milhares de outros soldados russos. Porém, as tropas de Putin não estavam tão bem equipadas quanto os adversários e faltavam equipamentos de visão noturna. Por isso, o ataque começou um pouco antes do nascer do sol. Então, quando as forças russas chegaram, o dia já estava claro, o suficiente para os ucranianos enxergarem bem a aproximação. Quando os helicópteros chegaram perto do rio Dnipro, já não estavam mais protegidos por qualquer árvore ou edifício, ou seja, os ucranianos tinham visão clara para combater os invasores. Assim, fogo pesado disparado por metralhadoras passou a alvejar os helicópteros. Um dos Mi-8 foi atingido, o que o fez cair em uma das margens do rio. Um Ka-52 tentou revidar disparando uma barragem de foguetes em uma das metralhadoras. Porém, quando o Ka tentou se afastar, um soldado ucraniano disparou um míssil terra-ar Stinger através de um canhão infravermelho de ombro. O disparo atingiu e destruiu a aeronave inimiga. A uma centena de metros de distância, outro ucraniano inseriu uma unidade refrigeradora em seu sistema Stinger. O resultado foi o armamento disparar um gás argônio de alta pressão, que ficou bastante gelado. A temperatura da mira do Stinger torna-se gelada consequentemente e muito sensível ao calor. Assim, foi fácil para o atirador atingir outro helicóptero Mi-8, que acabou caindo também no rio. Nenhum dos russos nas aeronaves conseguiu sobreviver à queda. Apesar de ser pega de surpresa, a Ucrânia havia ouvido os avisos sobre uma possível invasão e, por isso, no aeroporto ucraniano havia equipamento bélico defensivo. Entretanto, um traidor denunciou as posições das defesas para os russos. Por isso, os Ka-52 tomaram a liderança e atacaram exatamente onde as defesas ucranianas estavam, o que neutralizou diversas metralhadoras e lança-foguetes. O ataque foi de repente, mas algumas poucas posições defensivas ainda permaneceram. Causa do ataque, as tropas antes guarnecidas entraram em ação. A maioria nem era composta por soldados regulares, mas reservistas que não esperavam estar no meio de um ataque pesado russo. Subjugados no começo, os reservistas conseguiram se organizar a ponto de dispararem contra os Ka-52. Os helicópteros de ataque disparavam rajadas de foguetes e atiravam com canhões. Além disso, era possível ouvir a chegada dos Mi-8 ao longe. Um ucraniano, porém chamado Serhiy Falatiuk, resolveu não fugir e disparou seu lança-foguetes 9K-38 Igla. O disparo atingiu um dos Ka-52 e outra aeronave russa foi derrubada. Os russos haviam sido informados de que os ataques antiaéreos seriam leves e esporádicos, mas estavam recebendo golpes duros. O capitão Ivan Boldirev comandava um dos helicópteros quando o veículo foi atingido por tiros. O piloto precisou fazer um pouso de emergência, de maneira que todos os soldados ali conseguiram sobreviver. Os Ka-52 conseguiram dar trabalho o suficiente para os ucranianos
para que os Mi-8 restantes pousassem. Os russos que saíram dos veículos buscaram prontamente estabelecer um perímetro. Mesmo cercados por ucranianos, os paraquedistas e demais russos eram muito mais experientes que os reservistas inimigos. Os soldados ainda tiveram a ajuda de ataques disparados por jatos Su-25. As aeronaves não ficaram muito tempo por ali, mas auxiliaram o suficiente para a maioria dos ataques aéreos darem certo. Forçados pelos russos, os ucranianos precisaram fugir do aeroporto. Enquanto isso, no território russo, a infantaria e os pesados veículos de batalha entravam nos gigantescos aviões transportadores Ilyushin II-76. Em algumas horas, o primeiro gigante iria pousar no aeroporto Hostomel e liberar os soldados. 18 dessas grandes aeronaves estavam prontas para trazer milhares de russos para invadirem Kiev. Por enquanto, as coisas ali estavam calmas para as tropas de Putin. Inclusive, uma equipe do canal CNN acompanhava a movimentação de perto e até conseguiu entrevistar um comandante russo. Entretanto, pouco depois, os ucranianos começaram a atirar contra os invasores. Civis e milícias rapidamente se organizaram para defender sua nação e, uma vez armados, foram para Hostomel para dar boas-vindas, digamos assim, aos vizinhos russos. Uma força especial ucraniana, chamada de Terceiro Regimento de Operações Especiais, chegou rapidamente para ajudar. Esses soldados altamente treinados são liderados pelo general Valery Saluzny, que ordena que o aeroporto seja bombardeado para que não seja capaz de receber os gigantescos transportadores russos. Valery também despacha a brigada mecanizada para um contra-ataque no local. Para auxiliar, ainda havia 2 helicópteros. Dessa vez, os russos enfrentavam uma forte e especializada resistência. Porém, os subordinados de Putin apenas desejavam segurar o local tempo o suficiente para que os Ilyushin chegassem com o restante das tropas russas. Para impedir isso, a 4ª Brigada de Reação Rápida Ucraniana foi acionada e partiu com seus veículos blindados para o aeroporto. As estradas e vias da região foram bloqueadas para civis, para que as tropas pudessem chegar mais rapidamente. Depois de 1 hora, os blindados chegaram ao lugar da batalha. Os soldados russos não tinham armamento forte o suficiente para enfrentar esses veículos e os Ka-52 estavam ficando sem mísseis antitanques. Bom, a partir daí a batalha se tornou extremamente pesada e com muitas baixas para todos os lados. Entretanto, a Ucrânia mandava um caça MiG-29, enquanto o perímetro russo sucumbia e suas aeronaves ficavam sem combustível e munição. Percebendo a gravidade da situação, o comandante de Putin transmite uma mensagem por satélite. Ele não conseguiria garantir a segurança do pouso dos gigantes Ilyushin. Por isso, os grandes aviões, carregando muitas tropas russas, voltaram para Moscou. Auxiliados por soldados da Legião Nacional Georgiana, as forças ucranianas conseguiram expulsar os russos do aeroporto. Os subordinados de Putin fugiram para algumas árvores ao norte do local, mas foram perseguidos por um carro civil pilotado pelo comandante georgiano. Quando o dia anoiteceu, o aeroporto já estava em paz novamente. No entanto, a Rússia tentava invadir outros locais para chegar a Kiev. Ao norte, tropas russas entraram no território através da cidade de Ivankov. Superados, os ucranianos destruíram a ponte do local para que mais tropas russas não passassem por lá. As que conseguiram atravessar antes da destruição rumaram para o aeroporto Hostomel, a fim de ajudar os remanescentes russos. Por incrível que pareça, essa reunião de forças russas conseguiu recuperar o domínio do local. A opção adotada pelos ucranianos foi se retirar. No entanto, deixaram o local bombardeando todas as vias e estradas do local. Com o concreto destruído e o asfalto repleto de crateras, as tropas russas não poderiam sair dali facilmente. Portanto, a tentativa de criar uma ponte aérea e realizar uma invasão rápida pelo aeroporto Hostomel foi frustrada. A guerra não acabou ali. Na verdade, não acabou até hoje. Mas foi assim que as tropas ucranianas conseguiram impedir a Rússia de vencer o conflito em apenas um dia. O que você acha que teria acontecido se os russos tivessem dominado o aeroporto logo de cara? Qual das partes do conflito você achou mais interessante? Muito obrigado pela sua companhia e até mais!